Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos! Nessa aula, eu irei resolver as atividades de Química da semana 4 do volume 4, sobre teoria do octeto. Essas atividades são do primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes da gente ir para as resoluções da atividade, eu peço para você se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das aulas quando elas estiverem disponíveis e, se gosta da aula, deixe o seu like. Também nos sigam no Instagram. Lá a gente tem postado muita novidade, nossos stories. Toda semana tem um quiz para vocês responderem, para ficar por dentro e avaliar o conhecimento de vocês, certo? Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Como de costume, antes da gente ir para as atividades, a gente vai dar aqui um pouquinho de uma revisão teórica. Essa revisão ela é muito tranquila. Ela é a base para a gente compreender ligação química que a gente vai ver lá no volume 5. A gente vai começar a entender ligações químicas, mas antes a gente tem que entender o que é regra do octeto. Bom, octeto. Bom, professor, octeto me lembra 8. Ótimo, já começamos muito bem. Então, a regra do octeto ela foi estabelecida por meio de verificação, de que grande parte dos átomos se combinavam uns com os outros com o objetivo de preencher a última camada da eletrosfera com 8 elétrons. E aí, nessa situação, nessa configuração tendo 8 elétrons na última camada, é uma configuração similar ao do gás nobre. Então, com exceção aqui do hélio, que é o gás nobre do primeiro período, lembrando, o primeiro período só tem um nível de energia que fica completo com 2 elétrons. Os demais gases nobres, todos vão ter na última camada 8 elétrons. Então, aqui, ó, neônio, 8 elétrons na segunda, argônio, 8 elétrons na terceiro nível, e o criptônio também tem 8 elétrons na última camada, como a gente pode observar aqui na quarta camada, certo? E aí foi possível verificar que os átomos eles vão doar, receber ou compartilhar elétrons de tal modo que a sua configuração ela vai ficar similar à de um gás nobre. E aí a gente vai ver que os átomos eles vão fazer isso, eles vão doar, receber ou compartilhar elétrons mais externos, todos objetivando um bem comum, que vai ser alcançar a estabilidade. E essa estabilidade ela sempre vai ser com a configuração similar à de um gás nobre. E aí, essa justificativa para a regra do octeto, é que as moléculas ou os íons tendem a ser mais estáveis quando a camada de elétrons externos de cada um de seus átomos está preenchida com 8 elétrons. E por isso que os elementos tendem sempre a formar ligações na busca dessa estabilidade. E é por isso que ocorre a formação da ligação química, que a gente vai ver no próximo tópico. Mas já para adiantar, nós temos exceções à regra do octeto, que são essas aqui, as 3 principais, que é o berílio, que vai ser um átomo que ele vai estabilizar com menos de 8 elétrons. O berílio ele estabiliza com 4 elétrons. O bório ele estabiliza com 6 e o alumínio também ele alcança a estabilidade com 6 elétrons, certo? Então, o conteúdo teórico dessa semana foi bem rapidinho. Vamos para as atividades. Atividade 1. Para que os átomos do enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário. Então, gente, para adquirir uma configuração eletrônica igual a um gás nobre, significa que na camada mais externa tem que ter 8 elétrons. Então, para a gente saber, a gente vai aqui fazer a configuração, a distribuição eletrônica aqui dos elétrons que possui, para a gente entender se ele já está estável, se ele vai precisar ganhar elétrons, para ter 8 elétrons na última camada, ou se ele vai precisar perder elétrons para que tenha 8 elétrons na última camada. Então, vamos lá. Enxofre. Número atômico 16 é um elemento neutro, significa que nós temos 16 elétrons para distribuir. Então, vamos distribuir aqui, ó. 1s2, distribuir 2. 2s2, distribuir 4. 2p6, distribuir 10.
3S2, distribuir mais 2, então 12. E aí, para completar 16, agora eu só tenho 4, então 3P4. Totalizando os 16, certo? Então, aqui está a configuração do enxofre. Vamos fazer a mesma configuração aqui para o potássio. Então, potássio, número atômico é 19. Então, até aqui, ó, a gente distribuiu 16, certo? Mas aqui cabe mais 2, ó. Então, se eu colocar 2, então vai para 18. Para 19, né, faltam 1. Então, 4S1. Então, a gente tem 19 elétrons e a configuração do potássio. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Qual que vai ser o gás nobre que mais se aproxima aqui desse número atômico? É o argônio, de número atômico 18. Então, a gente sabe, para que o enxofre ele adquira aqui 8 elétrons na última camada, que é na terceira camada, ele precisa o quê? Ganhar ou perder? Ganhar 2 elétrons. E para que o potássio ele fique com 8 elétrons, ele vai perder 1. Por isso, a resposta da atividade 1, letra E. Certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Atividade 2. Um elemento de configuração 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 possui forte tendência para perder ou ganhar elétrons? Aqui, gente, para ter 8 elétrons na última camada, falta aqui, ó, apenas 1 elétron. Então, a tendência mais forte dele vai ser ganhar 1 elétron para chegar aqui na configuração igual a do argônio. Então, por isso, a alternativa é a resposta letra E. Fácil demais, né? Atividade 3. Seguindo a teoria do octeto. Novamente, o que é a teoria do octeto? É que os elementos eles vão alcançar estabilidade quando tiverem 8 elétrons na última camada. Ou podemos falar que quando a sua configuração for semelhante a um gás nobre. Então, qual íon é formado pelo átomo de cálcio para que ele fique mais estável? Então, para ele ficar mais estável, a configuração dele tem que ser similar à configuração de um gás nobre, certo? Então, tem que terminar com S2P6. Então, o cálcio, número atômico 20, a gente tem 20 elétrons para distribuir. Então, aqui eu distribuo 2, aqui mais 2, foi para 4, aqui 6, foi para 10, aqui 2, foi para 12, aqui eu posso distribuir 6, então foi para 18, e agora para finalizar 4S2, chegando aos 20. Então aqui é a minha configuração eletrônica do cálcio neutro. Ele está estável? Não. Porque a última camada dele aqui, ó, gente, é 4S2. E a anterior tem 8. O que é mais fácil, gente? O átomo ganhar 6, só que nessa situação aqui ele precisa ganhar muito mais que 6, né? Para a quarta ficar aqui, 4S2, 4P6, né? Porque antes de completar esse aqui, a gente tem que ganhar 10 elétrons aqui no 3P10. Então, é mais fácil para o átomo perder esses 2 elétrons. Então, por isso que ele vai se tornar, com a configuração similar do argônio, se tornando o cálcio 2+. Novamente, a alternativa correta é a letra E. Muito tranquilo, né? 4. A configuração eletrônica do cloro, de número atômico 17, fica igual a de um gás nobre quando ele segue a regra do octeto. Ok, isso a gente já sabe, né? Formando compostos para ficar estável. Então, qual que vai ser a configuração? Qual que é o gás nobre que vai ter a mesma configuração do que o cloro estável? Então, vamos lá. 17 elétrons, vamos distribuir. 1S2, 2S2, 2P6, até agora 10. 3S2, 12. 3P6, não completei, não consegui completar. Por quê? Porque 12 com 6 daria 18. Ia ultrapassar, eu só tenho 5. Então, por isso, 17 aqui, certo? Mas a última camada para ela ficar estável seria 18, que é a configuração do argônio. Então, para o cloro ficar estável, ele tem que ter a configuração igual à do argônio, letra C. Atividade 5.
Sabendo que a tabela periódica é fruto de trabalho interrelacionado por diferentes pessoas e com base no texto introdutório e conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisa, explique e aponte estratégias para que não haja extinção dos elementos. Faça uma pesquisa sobre o impacto dos elementos químicos ao meio ambiente. Aí, vocês vão lembrar de uma frasezinha lá que eu falei lá atrás, não lembro qual volume, se foi o 2 ou 3. Mas foi quando a gente estudou a lei da conservação da massa, onde Lavoisier afirmava que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Simone, se nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, como que os elementos químicos eles vão entrar em extinção? Então, gente, vamos entender primeiro o que é esse termo extinção aqui. Não é que o elemento ele vai sumir, vai desaparecer. Isso não ocorre. Mas a fonte onde esses elementos, a fonte de origem desses elementos, que é na natureza, que a gente sabe que a natureza é uma fonte que tem fim, né? É uma fonte finita, tá diminuindo. Então, vamos lá. O que faz com que essa fonte aqui desses elementos químicos ela esteja diminuindo? É por conta da ação humana. Ela é determinante para a escassez desses elementos. E como eu falei com vocês, seu uso crescente, sobretudo em dispositivos eletrônicos, como os nossos celulares, computadores, vem levando a uma rápida depleção das reservas conhecidas, o que ameaça a existência comercial desses elementos na Terra na forma que os conhecemos hoje em dia. Então, tá tendo aqui essa depleção, tá tendo deficiência desses elementos, né? Os elementos químicos, eles não vão acabar. Foi o que eu falei, né? Lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou se extinguir, no sentido exato da palavra, né? Extinção. Na verdade, o que vai acontecer é que, com o uso irracional de alguns elementos químicos, irracional e crescente pode levar a um esgotamento de reservas comerciais. E, tendo esse esgotamento, por exemplo, tem determinados elementos que só encontram na natureza para produzir esses nossos equipamentos tecnológicos, por exemplo, os celulares e os nossos computadores. Imagina se a reserva comercial acaba. Como que a gente vai viver sem essa tecnologia, em que a gente tem uma dependência tão grande? Como que a gente vai ter aula online? Né, gente? Então, já que muitos são encontrados em pequena proporção em nosso planeta. E aí, o que a gente, como é a forma que a gente tem utilizado esses elementos, né? Essas substâncias que a gente tira da natureza. Então, é o que a gente chama de economia linear. A gente tira o recurso natural, faz a matéria-prima, vai para a indústria para produzir, por exemplo, o nosso celular, o nosso computador, vai ser distribuído, né, para a população, vai fazer o uso e depois vai descartar. Então, é isso que a gente tem feito. A gente segue essa linha. Tira da natureza, depois descarta. Tira da natureza, depois descarta. E praticamente nada do produto descartado ele é reaproveitado, levando à depleção dos recursos naturais. Tudo para manter em alta o processo produtivo e a lógica de empresas e consumidores. Então, gente, o que na verdade a gente deveria fazer? A gente deveria fazer uso da economia circular. O que é essa economia circular, Simone? É na qual os rejeitos e os descartes, eles tornam-se matéria-prima para a produção de novos bens de consumo. E isso vai gerar menos problemas ambientais e vai contribuir com a diminuição da exploração dos recursos naturais. E o que vai ocasionar uma maior sustentabilidade do processo. Então, qual que vai ser o sentido? A gente tem que refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, recusar determinadas situações e quando já não for mais possível fazer nenhuma dessas ações, aí que a gente vai aqui dar um destino final, com um desperdício
mínimo. Certo, pessoal? Então, para que a gente diminua aqui essa extinção dos elementos químicos, a gente tem que ser necessário uma reeducação da população. Uma mudança de mentalidade que englobe produtores, consumidores e governos, principalmente, que vão estar aqui, lidando com essa reeducação. Educação, ela é importante em todos os sentidos, até para a nossa sobrevivência. Será preciso investir em reciclagem, reutilização, reaproveitamento, para que o ciclo virtuoso se forme e que os nossos elementos, eles não venham realmente à extinção. Certo, pessoal? E aí, a gente tem aqui uma tabela que eu peguei aqui nesse site. É uma tabela dos elementos que estão em risco de extinção. Então, os vermelhos, os elementos que estão em vermelho estão realmente em risco de extinção, sério risco. O amarelo está em risco futuro. O que está em vermelho e amarelo ao mesmo tempo, que é no caso esses aqui, é que são elementos que estão na iminência do sério risco. Verde são elementos que não têm risco de extinguir e branco não tem informação suficiente para afirmar. Certo, pessoal? Então, essa foi a atividade 5. É uma atividade bem complexa, mas muito importante para a nossa conscientização. Então, gente, recicle, reutilize, né? É muito importante para tudo, até para a nossa sobrevivência e para a nossa comodidade. Certinho? E para a gente finalizar essa aula, tem aqui, gente, um desafio que, de certa forma, foi muito agradável para eu fazer. Eu me vi nesse desafio. Então, vamos lá. As mulheres invisíveis que participaram da criação da tabela periódica. Pouca gente comentou sobre isso, mas a tabela periódica ela completou 150 anos do ano passado, em 2019. No entanto, o que pouquíssimas pessoas sabem é que diversas mulheres participaram da criação dela. Essencial não somente para vestibulandos, como para nossa compreensão dos elementos presentes na natureza. Em thread publicado no dia 9 de março, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Priscila Rubin nos revelou diversas mulheres invisíveis que tiveram enorme importância na ciência, mas foram deixadas em segundo plano. O motivo, a gente sabe, né? Alô, patriarcado. Infelizmente. Por exemplo, Marie Curie, talvez a mais conhecida neste grupo. Por quê? Porque Marie Curie, gente, eu fico admirada com o trabalho dela. Depois eu vou falar um pouquinho. Ela descobriu o polônio e o rádio e foi a primeira mulher a ganhar um Nobel. Na verdade, ela é a única pessoa até hoje na história que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas distintas. A Marie Curie ela ganhou um prêmio Nobel na física e um prêmio Nobel na química. Já a química francesa Margaret Perey, não sei como que fala assim, Perey, assistente de Curie, ela descobriu o frâncio. Algumas envolvidas em controvérsias, outras relegadas a assistentes de seus maridos. A verdade é que a ciência hoje não seria a mesma sem as descobertas feitas por essas mulheres. Certo? Então, vou falar um pouquinho aqui, gente, da Marie Curie. Lá no Instagram, eu vou deixar um filme indicado para vocês sobre um pouquinho, uma parte muito importante da Marie Curie. Nessa época, ela já tinha perdido um marido de uma forma trágica, no qual ela ficou bem sentida e ela sente muita falta do marido. Mas é a parte da vida dela em que ela teve realmente o reconhecimento dela como cientista. Ela foi para frente da guerra, foi ela por meio dos elementos radioativos, né, o polônio e o rádio que ela havia descoberto, que ela ajudou a muitos sobreviventes da guerra sobreviverem por meio do equipamento que hoje é o similar, né, do antigamente o raio-x. Então eu indico vocês a verem esse filme. É um filme bem bacana, é bem interessante e a gente vê o tanto que Marie Curie foi uma mulher muito guerreira. E ela foi contra
a todos os preconceitos que existiam na época, porque a gente sabe que naquela época mulheres na ciência eram mal vistas. Mas, muito diferente dos homens do período antigo, o marido de Marie Curie sempre a incentivou. E os dois sempre estiveram juntos ali, trabalhando pelo bem da ciência e pelo nosso bem. Certinho? E aí, gente, aqui tem uma tabela a tabela periódica e os elementos aqui que foram descobertos com contribuições femininas. Em relação aos 118 elementos, a gente considera aí que a quantidade de mulher envolvida no descobrimento desses elementos ela é bastante significativa, visto que as mulheres elas têm uma certa dificuldade em trabalhar na área da ciência. E a gente sabe a dificuldade das mulheres em serem cientistas. E em função disso, é exatamente o nosso desafio. O desafio pede para a gente pesquisar sobre o preconceito contra a mulher na ciência do século XIX. E escreva se houve avanço em relação às mulheres consideradas invisíveis mencionado no texto acima. Aponte estratégias para romper o preconceito e evidencie a ampliação da participação das mulheres no cenário e decisões que sejam importantes para a sociedade. Bom, gente, de certa forma, esse desafio me tocou um pouco. Por quê? Porque eu achei um artigo que eu acho bem interessante, que até que vocês leiam, né? É um artigo, está disponível aqui nesse endereço, sobre trajetória de mulheres na ciência. O grande dilema, ser cientista e ser mulher. Por quê? Porque para a mulher, ela ser cientista, ela tem que dar prioridade a isso. E ela fica no dilema em ser cientista e ser mulher. Então, vamos aqui sintetizar um pouquinho do que é esse artigo. Então, esse artigo ele aborda a trajetória acadêmica e profissional de mulheres na ciência. Então, é chamado a atenção para o poder que atravessa as relações sociais, contribuindo identidades diferentes que geram preconceitos de gênero. Então, a gente vê que, por mais que falar, não existe isso, diferença entre homem e mulher. Mentira, existe sim, tá? Nas narrativas, esse artigo foi vários depoimentos, né, de várias cientistas, e nas narrativas dessas mulheres, a gente consegue observar que emergiu a negação do preconceito. Muitas acreditam que não tem, apesar de estar nítido ali o preconceito que elas sofrem. Algumas acreditam que são brincadeiras e, na verdade, fica sem perceber que é o preconceito. Em algumas situações, elas mostram explicitamente o preconceito de gênero. Mulher, gente, ela tá muito vulnerável, em todos os sentidos, né? Outro aspecto evidenciado nesse artigo refere-se à necessidade de conciliar a profissão com as responsabilidades familiares. Porque hoje é uma coisa que, na verdade, eu espero que esteja mudando, mas hoje ainda vê a mulher como a responsável pelas funções de casa, cuidar das crianças, dentre outras situações, que implica, né, na situação de jornadas parciais de trabalho, o adiamento ou a recusa da maternidade. Essa situação aqui eu dou o meu exemplo. Como vocês sabem, né, eu sou professora de Química e eu tive de escolher ou fazer meu mestrado ou doutorado ou ir para a área aqui, né, de ser mãe. Eu ainda não larguei esse sonho de ser mãe, mas eu tive que largar a mão no momento que eu estava fazendo o mestrado ou doutorado. Por quê? Se viesse ao caso no meu caso, engravidar, eu não poderia continuar indo ao laboratório. Então, eu tive que fazer uma escolha. E é o que muito acontece na vida de diversas cientistas. Tem que priorizar. E foi o que aconteceu comigo, eu priorizei o meu estudo. No artigo é mostrada a trajetória das entrevistadas na ciência,
que foi construída em um ambiente baseado em valores e padrões masculinos, que restringe e dificultam e direcionam a participação das mulheres na ciência. Então, gente, a ciência ainda é baseado nesses valores e padrões masculinos, o que dificulta nós mulheres estarem ali envolvidos com as pesquisas. Eu sou um exemplo disso. Então, gente, uma proposta de resposta para esse desafio. Questiona se o preconceito ainda existe no século XIX. E com toda certeza, sim, o preconceito ainda existe. O preconceito contra a mulher existe não só na ciência, como em outras posições importantes na sociedade. Por exemplo, em cargos executivos, cargos de direção, entre outras áreas. E qual seria, por exemplo, uma estratégia para romper? Então, essa parte aqui eu até peguei do artigo, gente, um artigo que eu recomendo que vocês leiam. É necessário introduzir na ciência uma perspectiva de gênero. Não se trata de criar uma ciência feminista, especial e esotérica. Não é isso, gente. É incorporar uma consciência crítica de gênero na formação básica de jovens cientistas e no mundo rotineiro da ciência. É preciso problematizar o pressuposto de que a ciência é neutra em relação às questões de gênero, revelando que os valores e as características sociais atribuídos às mulheres são desvalorizados na produção do conhecimento e que as desigualdades de gênero perpassam o campo científico. Então, gente, nós vemos que na universidade tem uma maior proporção de mulheres do que homens. Mas em determinados cursos, como engenharia, como cursos que realmente têm a pesquisa, a gente vê que a parte masculina está maior. Eu também sou um exemplo disso, né? No meu curso de engenharia, tinham mais homens que mulheres, né? Mas, firme e forte, fui lá, fiz a engenharia junto com o doutorado, fiquei um pouco pirada, mas no final tudo deu certo, certinho? Então, gente, nós chegamos ao fim. Nessa semana, a gente finalizou com um tema muito legal que eu gostei muito de trazer aqui para vocês. Eu espero vocês lá no volume 5, certo? Se gostou da aula, deixa o like. Se tem alguma dúvida, deixa um comentário. Certinho, pessoal? Fiquem com Deus e bons estudos!